esta paraxá em homenagem ao Dr. Mordecai Meir, Mordechai Ben Aaron e Ruchel Leia, dedicado por seus familiares e amigos. O faraó expulsa a gente do Egito. Logo depois está perseguindo a gente até a beira do Mar Vermelho. A gente se liberta e logo depois já está reclamando de água, está reclamando de falta de carne, está reclamando que não tem o que comer. E sabe quem que está esperando a gente de braços abertos no deserto? Inimigos do porte de Amaleque. Shalom, sou Israel Dvorek e esta é a porção semanal, a Parashá Shavua Beshalach, e os expulsou. Como é que pode um negócio desses? O faraó está completamente transformado. Eles estão com banda de música mandando os judeus irem embora de uma vez do Egito antes que acabe com tudo. Os judeus saem e vão direto para Israel? Não, o Criador acha melhor que eles não vão pela rota comercial, pela rota dos Filistim, dos fenícios, mas sim que eles vão pelo meio do deserto. Para quê? Para não achar um caminho também fácil de que, com aquela mentalidade ainda de escravo, eles quisessem já sair voltando para o Egito na primeira dificuldade. Assim fazem, e isso deixa os egípcios completamente perplexos, porque eles acabam se dirigindo de volta em direção à beira do Mar Vermelho. E isso quer dizer que eles estavam indo de volta. Observem bem, eles já tinham saído do Egito, já estavam no Sinai e se dirigem para o mar em direção de volta para o Egito. Então, os egípcios começam a pensar assim: os hebreus estão totalmente confusos lá no meio do deserto. E o espírito dos egípcios se muda e eles começam, os hebreus estão realmente totalmente tontos, o Deus deles abandonou, vamos para cima deles, porque o que a gente fez? Que a gente abandonou os nossos escravos, a gente deixou os nossos escravos irem embora, quem é que vai trabalhar? Vamos pegar os caras de volta. Então o Egito se arma com o melhor das suas carruagens e eles iam para a guerra paramentados, né, com as suas melhores armaduras, com suas maiores riquezas, né, que era para impressionar mesmo, já sair tentando vencer na pressão, né, vão direto para cima dos hebreus para cercá-los. E o Criador tem um anjo que vai na frente de todo o povo hebreu, com um pilar de fogo durante a noite e de fumaça durante o dia, e ele coloca esse anjo atrás das posições hebreias e diz assim: vocês fiquem de boa aí, porque eu aqui vou lutar por vocês. O pessoal tá apavorado, não sabe o que fazer, mas o fato é que do lado dos hebreus à noite tem luz e do lado dos egípcios tem uma escuridão, novamente, que nem breu, porque a gente viu que na praga da escuridão tinha tido 6 dias, né? Todas as pragas duravam 7. E aquele dia que ficou sobrando, ficou agora em especial de presente para deixar tudo escuro e confuso do lado dos egípcios. Os egípcios tentavam atirar flechas pro lado dos hebreus e aquela barreira fazia as flechas voltarem de volta para cima dos egípcios. Eles estavam apavorados e dá um forte vento oriental aquela noite toda e eles não sabem o que fazer, eles estão perplexos diante do mar. O que nós vamos fazer? A gente está ralado e de fato o Criador fala assim: Moshe, diz pro pessoal ir avançar, tende o seu cajado em direção ao mar e vai abrir. E ninguém tem coragem porque os egípcios estão ali, estão indo para cima deles, já passou o dia, eles estão realmente sendo perseguidos e para onde eles vão ir? Eles vão ir pro mar em direção ao Egito de novo? Até que vem Nachshon ben Aminadav e entra no mar até o joelho, não acontece nada, entra até a barriga, não acontece nada, ele entra até o nariz e aí o mar abre e se formam 12 túneis onde as águas ficavam congeladas e cada uma das tribos entra por cada um daqueles túneis e os túneis fazem uma meia-lua que vai sair de um lado, quer dizer, ou seja, a entrada é pelo lado da Península do Sinai, eles vão por dentro do Mar Vermelho e voltam mais, pela curva, voltam de retorno ao Egito, por esses túneis congelados. E também, como eram túneis, eles ficaram completamente protegidos das flechas, né, das agressões dos egípcios. Os túneis tinham outras características também. Por exemplo, se uma criança começasse a chorar de sede, a mãe podia estender o braço e vinha uma fonte de água doce para dar para a criança. Ah, não, tô com fome, mamãe. Não tem problema. Surgiam frutas, diz que surgiram árvores frutíferas para quem queria. Foi, né, ar-condicionado, maior conforto, né, o chão aplainado para os hebreus, tudo tranquilo. E, ou seja, que diz que o que uma pessoa simples, uma serva ignorante viu naquele momento, nenhum profeta jamais viria depois.
eles, né? Seria como ver o Criador praticamente face a face, né? Mas já para os egípcios não foi a mesma coisa. Quando finalmente o Criador libera, então os cavalos e essas carruagens vão numa corrente desabalada para dentro do mar para perseguir os judeus, para ficar no pé deles, mas para os egípcios acontece tudo ao contrário. O chão fica pastoso, as rodas das carruagens começam a enroscar até que soltam. As carruagens com uma roda só começam a chacoalhar, os cavalos sentem o chão tão quente que as suas ferraduras se soltam e aí até os cascos se soltam e aquela confusão toda, uma carruagem começa a ir por cima do outro. Os egípcios dizem, o Deus dos hebreus está lutando por eles, vamos embora, mas eles já não conseguiam acalmar os cavalos e começavam a se atropelar uns em cima dos outros, até que entrou todo o exército egípcio para dentro do Mar Vermelho. Diz que o faraó estava atrás daquele povo todo e foi o último a entrar. Quando finalmente o último judeu tira o pé para fora do Mar Vermelho, as águas se fecham e afogam todos os egípcios que ficam revolvendo dentro do mar. Os hebreus, ao saírem, veem os corpos dos egípcios e todas as suas riquezas depositados na beira do Mar Vermelho e tem o mandamento de terminar de limpar e drenar o Egito do resto das suas riquezas, se cumprindo aquela promessa de que sairiam com grande riqueza do Egito. O faraó, o que aconteceu com ele? Duas versões. Uma de que ele teria ficado 50 dias lá no mar revolvendo para ser castigado, e a outra versão é que depois disso ele sobrevive, porque na hora dele ser afogado, ele clama ao Criador, faz techuvá e fala Mikamorra Ba'elim Hashem, quer dizer, quem é como tu, Hashem? E na sua techuvá ele é salvo e ele vai se tornar o rei de Nínive, que é aquela cidade onde vai acontecer a história do profeta Jonas. O livro de Jonas, aquele que a gente lê como símbolo de techuvá, de arrependimento, de retorno, no Yom Kippur. O povo, em gratidão, entoa um lindo cântico que se torna parte obrigatória e diária das rezas, que é o Shir Sheliam. Primeiro os homens, depois separadamente as mulheres, que, liderados por Miriam, que profeticamente, como nós vimos na parasha anterior, tinha trazido já tamborins, pandeiros, e eles comemoram de forma emocionada Mikamorra Ba'elim Hashem, Mikamorra Nedabakodesh, Noratilot, Osefele, e assim vai. Ashir Hashem, Galgá, etc, etc. Ou seja, Hashem que salva a gente milagrosamente. Milhares de bênçãos acontecem em função desses cânticos, e realmente a gente aprende disso, que existiam várias atitudes que a gente pode aprender daquela situação. Nenhuma delas era correta, mas a gente pode aprender sobre abordagens que tem quando a gente está num momento de adversidade, porque alguns pensavam em simplesmente mergulhar no mar, que é o Mesirut Nefesh, que é a sua autoanulação como a de um soldado, ou então vamos voltar para o Egito, que é tentar transformar o mal em bem, ou então façamos guerra contra eles, que é o Bitul Amenaged, que é a gente tentar eliminar a oposição, ou então ainda rezar para Hashem, que se fundir a Hashem. Mas na verdade, tudo que se pede nessa hora às vezes é vai para frente. Não pensa, não questiona. Quando você tem algo a fazer e sabe que o Criador está como teu sócio majoritário, vai dar tudo certo. Nós vamos agora para a parte seguinte, onde nós descreveremos os milagres e as primeiras provas que o povo hebreu vai atravessar quando chega ao deserto, finalmente livre dos egípcios. A gente vai ver agora que quando o povo hebreu está libertado finalmente dos egípcios, tem os primeiros problemas para serem enfrentados no deserto. O primeiro seria calor, etc. Então o Criador já cuida disso tudo e envolve eles numa caixa de nuvens de glória. É literalmente uma caixa. Eles são protegidos por 6 lados, não só pelos 4, né, norte, sul, leste, oeste, mas também por baixo e por cima. O chão é aplainado, as cobras, os escorpiões são já mortos, e aquelas nuvens de glória já deixam a roupa deles lavada. Eles não precisam se preocupar com nada material nesse sentido. A roupa cresce junto com eles, as nuvens em cima já protegem eles das intempéries, do sol forte, etc, etc. Isso é para os hebreus que estão saindo do Egito. Os egípcios que fugiram junto na oportunidade, o chamado Erev Rav, né, aquela mistura de gente, não têm acesso a esses privilégios, porque eles não passaram pela escravidão do Egito, como aqueles sofrimentos todos os egípcios tinham imposto aos hebreus. E começam a surgir 3 principais reclamações. A primeira é falta d'água em Mará. Isso daí foi porque eles não estavam aceitando o mitzvot. A segunda reclamação vem no deserto de Sin, que é pela escassez de carne. E a repreensão é que Hashem fala, pô, mas vocês saíram do Egito com um monte de carne, vocês não podiam matar reses que vocês têm? Então Hashem dá, mas ele fica, entende? Tá, eles ainda estão com aquela cabeça de egípcio. E em Refidim, eles reclamam novamente da falta d'água, porque como não estavam se dedicando o suficiente para as mitzvot que foram ensinadas em Mará, ou talvez porque era tanta coisa acontecendo que eles não estavam nem absorvendo a riqueza toda que eles conseguiram ter, não sabem como lidar com aquela coisa toda, então eles estavam meio deixando as mitzvot de lado.
cajado. Então, de novo, vem falta d'água e reclamam, e a gente vai ver que isso irá ocasionar o ataque de Amaleque. Então, nós vamos agora falar de cada uma dessas provas separadamente. Primeiro, quando o pessoal reclama da falta d'água, Hashem ensina para eles mitzvot, ou seja, além daquelas 7 leis de Noé, que a gente já descreveu nas parashot anteriores, a gente vai ver que o Moshe vai transmitir a eles mais 3 especiais, que são como guardar o Shabat, como honrar os seus pais e principalmente as leis civis que vão ser necessárias quando a gente for entrar na terra de Israel, que a gente vai ver isso ser explicado na Parashá Mishpatim. Mas como o pessoal não está se cuidando, a gente vai ver que vai gerar aquela outra falta d'água que vai ter que ser resolvida por Moshe em Merivá, onde Moshe é instruído com o seu cajado, né, batendo uma pedra, e dali vai surgir água, e aquele ali vai ser o poço de Miriam. Eles sabiam que era no mérito da irmã de Moshe Rabbeinu, Miriam, que estava vindo aquela água. Esse poço milagrosamente acompanhava o povo hebreu durante todo o período no deserto. Também tem uma coisa a se observar, que o cajado de Moshe, que tinha inscrito em si as letras das pragas, muitos diziam, ele só serve para fazer coisas negativas. Não, o cajado batendo na pedra tem o mérito de, a partir de agora, despertar uma mitzvah maravilhosa que começa a surgir água à vontade. A gente também não pode esquecer que naquela primeira falta d'água, eles tinham encontrado em Mará, que quer dizer amargo, um poço de águas amargas, né? Ao contrário desse segundo poço, que era o poço de Miriam, que era sempre doce. E naquele primeiro poço, as águas amargas são adoçadas com uma árvore amarga. Porque, de certa maneira, a gente vê que era como se Hashem quisesse ensinar para o amargo que o amargo não deve ser amargo com os outros. Experimenta um pouco da amargura para tu ver um pouco o lado dos outros. Então, até entre os objetos é assim, imagina, fica a dica entre nós, seres humanos. E, finalmente, não menos importante, a gente fala do maná, o man. As pessoas estavam muito preocupadas, como é que nós vamos sobreviver? Não se preocupem, 31 dias vocês conseguiram ainda viver das provisões que trouxeram lá do Egito, né? Aquelas matzot, aqueles pães ázimos, a partir da massa que eles trouxeram com pressa do Egito, quando disseram, mas a partir de agora eles precisam comer. Eles realmente só tinham mesmo os animais, eles falaram até quando que isso aqui vai dar, então eles pedem, e Hashem fala, olha, daqui em diante, todo dia vai vir voo de manhã cedo, vai estar o campo coberto com muita maná. A maná era como se fosse um coentro envolvido em orvalho, e tinha o gosto do que a pessoa quiser. De manhã tinha gosto de café da manhã, na hora do almoço era o cardápio que você deseja, e à noite também a janta que você quiser, quer dizer, só que tinha que terminar ele durante o próprio dia. Se reservasse para o dia seguinte, acontecia de estar tudo podre. Aqueles nossos inimigos de Moisés, que a gente já sabe, o Datan e Aviram, que a gente já viu outras que eles já aprontaram, né, nas parashot anteriores, e vão aprontar nas próximas, eles, quer ver só, eles pegaram toneladas e levaram para a tenda deles de maná, e o que aconteceu, no dia seguinte estava cheio de vermes, e os vermes estavam querendo invadir o campo todo do povo. Então assim já foi revelada a vergonha deles de não acreditar em Hashem, e foi uma das primeiras provas que o povo hebreu passou ali no deserto. O man, por outro lado, quando chegava sexta-feira, vinha numa dose dupla, né, que servia, portanto, para o Shabat. Ele milagrosamente não estragava. Também, quem foi espalhar o maná para que as pessoas fossem tentadas a achar que no Shabat também vinha maná? Também a turma do Datan e Aviram. Gente que simplesmente fome de poder, fome, ego, política, que enganação, gente. Não foi para isso que foi feito o convívio humano, entende? A política é feita para aproximar as pessoas, não para dividir as pessoas. Deus que me perdoe. O povo, de qualquer modo, e o próprio maná é uma lição de fé gigantesca, porque os mais justos já caía maná na porta da casa deles. O menos justo tinha que caminhar um pouco. Os malvados tinham que procurar fora do acampamento. E aquela quantidade gigantesca era para mostrar como Deus é abundante e tem para todo mundo, sabe? Eles podiam pegar a quantidade de que pegasse. Quando chegava em casa, durante o dia da semana, era o suficiente para aquele dia ali. Compreendeu? E no Shabat era o suficiente para 2 dias. E isso faz com que a pessoa desenvolva imunar, uma confiança em Hashem, que a gente se inspira até hoje. Qualquer pessoa que se lida ao sustento, qualquer pessoa que tem a responsabilidade de trazer sustento para sua casa, vê e se inspira vendo a maná, de como é de Deus, é da boca de Hashem que vem o nosso sustento. Não adianta a gente ficar achando que é porque é mais inteligente, não, porque se Deus te
te deu mais inteligência, você tem mais dever de ajudar os outros. Você Deus dá mais cavalo, mais honra para alguém, é porque deu mais confiança para ajudar os outros. Deus deu mais bens materiais para alguém, é porque deu mais responsabilidade de orientar, ajudar e até mesmo distribuir e ajudar os outros a também poderem alcançar o seu lugar ao sol. Isso se chama tzedakah, ou seja, quando a gente ajuda alguém, a gente tem que ter toda a gratidão pela oportunidade de poder estar sendo um veículo de Hashem de servir. Isso é muito, muito importante. Fica a dica. É uma proteção para a riqueza. E uma segula que a gente também dá aqui especial é essa. Estudar diariamente esse trecho da história do maná no deserto é uma segulá, é uma chave que atrai muito a abundância material e espiritual em nossas vidas. Por fim, descendentes de Esaú são o povo de Amaleque, seus netos, e eles tinham um ódio ao povo hebreu e ao próprio Criador completamente absurdo, porque todo o mundo estava apavorado do poder de Hashem. Quando o Mar Vermelho abriu, diz que qualquer copo d'água, as águas se dividiram, qualquer bacia d'água no mundo, as águas se dividiram para avisar em tempo real de que está acontecendo a presença divina neste mundo. Todos respeitando Hashem, está tudo pronto e armado para chegar a era de Mashiach. Então vem aqueles descendentes de Amaleque com que intuito? Simplesmente de esfriar festa. Amaleque, o significado da palavra Amaleque é assim, ó, que Amaleque karha, Amaleque veio te esfriar no deserto. Kar é frio. Amaleque veio esfriar as pessoas no deserto. Como também pode ser, ele te encontrou. Mas o kar é justamente isso. Tá todo mundo entusiasmado com alegria. A alegria é que traz aquela profecia, aquela presença divina em nossas vidas, e vem alguém esfriar. Ah, não é bem assim, pá. Tu entende? Eles sabiam que eles não tinham chance de vencer, mas eles mesmo assim queriam esfriar. E a gente não pode deixar o lado Amaleque da vida, seja interior ou em volta da gente, tomar conta do parquinho. Fica a dica. Pessoal, quer saber mais? Procura a gente nos links que estão aí no nosso vídeo. Vem para as nossas aulas, para os nossos encontros, né, com grupos menores, fechados, né? Acessa as nossas aulas. Você quer ter uma consulta, quer bater um papo, quer melhorar um pouco alguma coisa na vida, a gente pode junto trabalhar nisso, não é mesmo? Quer saber de uma coisa? Eu não vou me deixar esfriar de jeito nenhum, cara. Nós temos que esquentar o coração para a gente estar sempre entusiasmado para poder, desde já, servir bem a Hashem. E a gente serve bem a Hashem. Como é que você mostra que você serve bem ao Criador? Mostrando que você ama a quem Ele ama. Se você trata bem os filhos e as filhas do chefão, você tá de boa, mostrando que você pode também ser um pouquinho mais vencedor a cada minuto na tua vida. Portanto, desde já, tenha muito sucesso em todas as tuas atividades. Te inscreve no nosso canal, chama os amigos também para fazerem isso. Sucesso em cada ação que você tome daqui para frente, e entra com tudo nesse próximo Shabbat com muito amor no coração.